Boa tarde, Golden Setters. Já estamos no ar, uma edição super especial hoje do Mais Vôlei, por favor. Mais Vôlei, por favor, hoje, porque nós vamos trazer aqui daqui a pouquinho o Dr. Felipe Souza para nos explicar absolutamente tudo sobre o caso Wallace. Cacá Bizoc, acho que explicar e traduzir o que está acontecendo, né? Boa tarde. Boa tarde, Vanessa. Boa tarde, galera que está assistindo a gente já. É muito importante que a gente traga uma autoridade no assunto, né, Vanessa? Porque tem muito falatório aí de pessoas leigas, como nós, né? Que temos um ponto de vista, que imaginamos o que é certo e o que é errado, e nada melhor do que um advogado esportivo para explicar tudo isso para a gente. Vamos trazê-lo aqui. Dr. Felipe Souza, boa tarde, muito prazer, obrigada por você ter aceitado o nosso convite e doado o seu tempo para nos esclarecer um pouco mais sobre este caso Wallace. Boa tarde. Boa tarde, Vanessa, boa tarde, Cacá, um prazer estar aqui com vocês e com o público de vocês. Aqui o nosso público, viu, Dr. Felipe, é um público formado por fãs de vôlei, estamos todos querendo entender um pouco mais sobre esse caso Wallace, entender qual parte está certa, se é que existe uma parte certa, e Cacá, quem manda em quem, né? Exatamente. Obrigado, doutor Felipe, pela presença. Nós temos um monte de perguntas aqui, perguntas de leigos, né? Deixa eu primeiro só trazer as credenciais. E só queria dizer também, Vanessa, se me permite, que o advogado que vos fala também é um fã de vôlei. Então, é um programa feito para os fãs de vôlei, e o advogado aqui presente, eu agradeço muito o convite, também é fã da modalidade. Que maravilha! Então, estamos aqui entre amigos. Bom, deixa eu trazer aqui só as credenciais do Dr. Felipe, a gente já segue aqui o nosso bate-papo. Ele é mestrando em Direito Esportivo pela PUC São Paulo, mestre internacional em Sports Law ali de um instituto da Espanha, pós-graduado em Direito Empresarial pela FGV e pós-graduado em Direito Desportivo pela OAB São Paulo. Doutor Felipe, acho que a primeira pergunta que todo mundo te faz é quem manda em quem? Porque assim, todos os institutos, digamos assim, cada um traz uma informação sobre uma regra, né? Impõe o que acha, o que pensa, impõe ali as sanções. A CBV deve responder a quem? O Wallace deve responder a quem? O COB está acima de todo mundo, é soberano. A Justiça Desportiva está em que caixinha? Como que a gente pode explicar melhor, assim, de forma bem didática, para leigos como nós, sobre esse caso do Wallace? De fato, muitas perguntas. É um tema, a gente diz, uma discussão acadêmica, né, que é um tema extremamente rico, com muitas vertentes e, obviamente, com algumas situações indesejadas, mas não deixa de ser um tema em que a gente pode explorar muita coisa. E eu sempre digo que nós, enquanto advogados, enquanto técnicos, claro que eu venho aqui para tentar trazer tudo de uma maneira didática e numa linguagem, numa comunicação fluida para todos, mesmo aqueles que não atuam, evidentemente, na área jurídica e que acompanham o voleibol, mas é muito importante a gente fazer algumas separações e ter a frieza e a tranquilidade de olhar para o caso sob a ótica jurídica. O esporte é um fenômeno social internacional, um fenômeno social global, e o elemento do esporte, talvez o motivo pelo qual todos nós aqui trabalhamos com isso e as pessoas acompanham o esporte é a paixão. Então, quando a gente vai fazer uma análise sobre alguma questão jurídica relacionada ao esporte, é importante a gente ter essa advertência para que a gente possa construir um raciocínio com mais tranquilidade, mais frieza, tentar deixar a paixão um pouquinho de lado, tentar deixar a paixão lá para o jogo de domingo, né, e olhar aqui para as questões jurídicas. Vamos lá. Quando a gente começa a estudar esse caso, né, vamos nos guiar pelas manchetes. Então, a manchete vem de uma suspensão imposta pelo COB, pelo Comitê de Ética do COB. Isso até é muito importante. Eu não sei, eu particularmente não acompanhei na mídia qualquer manifestação, ou pelo menos pode até ter havido, mas eu não vi nenhuma manifestação do presidente do COB ou do departamento jurídico do COB sobre a decisão do Comitê de Ética. Quem sabe qual a opinião da diretoria do COB ou da própria direção jurídica do COB, que, aliás, pessoas competentíssimas, sobre este caso? Porque o Comitê de Ética, ele nasce, e é muito bom que tenhamos os comitês de ética nas entidades esportivas, justamente para avaliar as condutas praticadas no seu âmbito.
né? Então, por que não o presidente do COB está sujeito a uma violação ética, ou qualquer outro funcionário, qualquer outro colaborador? Então, esse comitê ele é criado de maneira independente. Inclusive, a gente olha o regimento interno, as pessoas, a sua composição, ela é prevista justamente para que ele tenha a sua independência. Então, a gente tem um pouco o hábito de dizer assim, o comitê do COB, o comitê de ética do COB. Claro, é natural que seja dito dessa maneira, mas ele tem a sua independência. E ainda mais independente e autônomo é o STJD, o Superior Tribunal de Justiça Desportiva do Voleibol. E o STJD, ao contrário de um comitê de ética, que ele é um órgão dentro de uma associação privada. O COB não deixa de ser uma associação privada, naturalmente que tem uma proteção especial da nossa legislação, tem ele ocupa uma posição especial no Brasil e no mundo, pelo objeto, né, por tratado do movimento olímpico brasileiro, mas o comitê de ética não deixa de ser um órgão criado por uma associação privada. Vou dar um exemplo a vocês. Muitas pessoas aqui são sócias de clubes sociais, sócios esportivos aqui do nosso país, tá? Não vou citar nome aqui para não, enfim, porque é só um exemplo. Mas você lá é sócio de um clube, se você tem uma discussão dentro do clube com outro associado, se você tem uma briga ali, vai jogar futebol domingo de manhã, tem uma briga, provavelmente você vai ser encaminhado para um comitê de sindicância, um comitê de ética desse clube, dessa associação. Então, eu faço essa comparação para a gente entender que o comitê de ética do COB, ele é criado, e é muito bem-vindo, mas ele é criado no âmbito associativo por uma vontade dos associados de criar esse comitê de ética. Muito, muito que bem. Vamos, então, agora olhar para o STJD, do vôlei, Superior Tribunal de Justiça Desportiva, que, aliás, devo render aqui as minhas homenagens e manifestar aqui todo o meu respeito pela justiça desportiva, tá? Que é essencial para o esporte brasileiro. Ou alguém vai dizer aqui que é melhor a gente voltar aos tempos em que as decisões eram feitas numa sala e você depois lê lá a famosa, vou me permitir usar essa expressão, já que a gente está aqui num papo para ser um pouquinho mais informal, com uma canetada, ou a gente prefere uma justiça desportiva? A gente pode aqui fazer alguma crítica, dizer que ela pode melhorar nisso ou naquilo, né? Mas eu devo respeitar o trabalho hercúleo feito pela justiça desportiva por aqueles que a integram. Tá? E a justiça desportiva, essa sim, ela é prevista na nossa Constituição Federal. Para quem não é da área jurídica, a Constituição Federal é a principal legislação do nosso país, ela que funda aqui o nosso país, ela que estrutura o nosso país. E se a gente procurar ali, tem um artigo que é o artigo 217, todo mundo pode procurar e ler, ele prevê a justiça desportiva. Então, enquanto comitê de ética é algo criado no seio associativo, dentro daquela associação que é o COB, a justiça desportiva, ela tem espaço, ela tem status constitucional. Para se ter uma ideia, a gente pode levar tudo que a gente quiser, vou usar essa expressão, a gente pode levar tudo que a gente quiser ao Poder Judiciário, menos aquilo que diga respeito à disciplina e competição desportiva, porque isso deve para a justiça desportiva, porque assim diz a nossa Constituição. Vejam só, não sei se eu consigo transmitir aqui toda a força que isso tem. Mas, dito isso, eu queria dizer que quando a gente lê a manchete, né, o que eu vinha dizendo, a gente lê uma manchete sobre a suspensão do Wallace, até a suspensão provisória, aí a coisa de 2 ou 3 meses, e a gente abre aqui o Código de Conduta Ética do COB, e até eu estou me valendo aqui, se vocês me permitem, de uma outra tela para poder ter aqui os artigos bem descritos. Mas a gente começa a ler o artigo e, na minha opinião, a gente não passa do artigo 3º para compreender que o Comitê de Ética do COB não haveria sequer, não poderia apreciar este caso do Wallace. Eu vou pedir licença para ler, são 2 linhas, é bem rapidinho, tá? Mas para ler o artigo 3º do Código de Conduta Ética do COB. O Código de Conduta Ética rege atos e relações jurídicas constituídas no âmbito da atividade esportiva. Artigo 3º do Código de Conduta Ética do COB. Não precisamos ir além disso. A questão, e vejam até, Vanessa, Cacá e todos que nos acompanham, isso toma uma proporção pela paixão do esporte, porque o ato do Wallace, veja que a gente não está falando até agora, e provavelmente eu nem vá comentar sobre isso, se o que ele fez, enfim, está certo ou está errado, óbvio que eu tenho minha opinião, mas eu estou aqui como advogado para falar de legislação, falar de direito. Eu nem preciso, desculpa, eu vim dizendo, né? Isso toma uma dimensão pelos nomes envolvidos, pelas pessoas envolvidas, por ser esporte,
mas eu não preciso passar do artigo 3º. Eu começo a ler o Código de Conduta de Conduta Ética do Comitê de Ética do COB, parou. Esse caso, o Wallace não deve atender ao chamado do Comitê de Ética, ou ele não deveria. E, aliás, até me admira o fato dele ter, de uma maneira até muito aberta, muito democrática, dele ter se posicionado e ter se apresentado ao COP. Eu admiro até a postura eu diria, de coragem, no sentido dele e da equipe de advogados, né? Enfim, também uma brilhante equipe de advogados, mas no sentido de dizer assim, não, eu vou aqui me apresentar e eu vou debater isso. Quando a gente discute esse assunto, a gente vislumbra aqui uma possibilidade clara de que no momento em que se instaura o procedimento pelo Comitê de Ética, por essa flagrante impossibilidade, pelo menos aos meus olhos, que você vá à justiça comum e diga, olha, aquela associação, claro que ela tem um caráter esportivo e tem algumas especificidades, mas aquela associação privada, ela criou um comitê de ética para cuidar de determinadas situações que não é essa. E estão querendo me punir ou criar um procedimento, né, dentro do comitê de ética, mas eu não sou um jurisdicionado, eu não estou vou usar uma outra expressão, eu não estou no guarda-chuva desse comitê de ética. Então, o Wallace não haveria sequer que se apresentar, mas ele se apresentou no sentido de esclarecer e de mostrar que não era aquilo. Mas, ainda assim, o comitê de ética, ele prossegue com o caso, tá? Ele prossegue com o caso, enfim, e daí tem todos esses desdobramentos que a gente conhece. Peço perdão por me estender um pouquinho nessa primeira manifestação, mas eu devolvo agora a palavra a vocês, acho que eu consegui, enfim, eu quis aqui responder a sua pergunta sobre esse contexto de STJD, Comitê de Ética, o Wallace e a própria existência desse procedimento do Comitê de Ética. Doutor Felipe, a partir da sua fala, a gente chega à conclusão de que o Comitê de Ética do COB ultrapassou uma instância superior a ele, né, que é o Tribunal de Justiça Desportiva. Só que ele está dando as cartas, a última manifestação do Comitê de Ética do COB pediu o fim do patrocínio, a suspensão do patrocínio, de todos os patrocínios, os repasses de verbas para a Confederação Brasileira por 6 meses. E como que o COB toma essa medida, se coloca à frente de uma instância teoricamente superior e quais são as consequências disso? Se ele não poderia fazer, a CBV ela tem toda a possibilidade de recorrer a essa punição, né? Olha, honestamente, eu tenho até dificuldade de compreender ou de qualificar essa última decisão que circula nas redes sociais e nos sites especializados, em que o Comitê de Ética determina a expedição de ofício à patrocinadora, até o Ministério da Justiça, não entendo qual seria a relação. Mas essa sua pergunta é muito interessante, porque a gente não precisa, eu diria que a gente não precisa nem emitir a opinião, e nem estou aqui para isso, emitir a opinião pessoal, basta a gente ler o texto. O texto agora do regimento interno do Comitê de Ética do COB, que ele diz que das sanções que o Comitê de Ética entender aplicáveis, se alguma disser respeito à interrupção de relações jurídicas mantidas pelo COB ou por qualquer entidade esportiva, que isso deve se limitar, eu vou até usar aqui aspas, cingir-se-á a recomendação dirigida à presidência, fecha aspas. Então, se o Comitê de Ética entendesse que isso deve escalar e que inúmeros órgãos devem ser oficiados, inclusive sugerindo que se interrompa o patrocínio, o Comitê de Ética deveria fazer essa recomendação à presidência do COB. Por isso até que eu disse na minha fala inicial que nós não conhecemos um posicionamento, salvo o melhor juízo, não temos um posicionamento oficial, né, da diretoria do COB, ou até do Departamento Jurídico do COB, porque me parece evidente, né, o extrapolar de competências e atribuições desse Conselho de Ética. Então, ainda que o Comitê de Ética
entendesse que o patrocinador não deve mais patrocinar o vôlei brasileiro, entendesse que o ministro da Justiça, que acredito eu que tem tantas outras atribuições, eu acho que ele não teria que colocar a mão nisso, mas que ainda assim, se ele entendesse que ele deve ficar ciente dessa situação, deveria pedir que o presidente, recomendar ao presidente do COB que o fizesse. Olha, por favor, busque essas entidades, porque o ato praticado lá pelo Wallace, pela Confederação Brasileira de Vôlei, ele é um ato que não deve ser aceito, enfim, deve ter as suas consequências. E até falando sobre a CBV, eu até prefiro não usar muito quem é superior e quem não é superior, porque, na verdade, cada um tem o seu recorte de atribuição. Isso é muito importante. Cada um tem o seu recorte de atribuição. E esse recorte de atribuição não é do Comitê de Ética do COB, vinculado ao COB, na minha análise. E a CBV, e eu entendo até que a presidência da CBV, imaginando o fluxo dos acontecimentos, aliás, antes de falar até da presidência, vamos dar um passo atrás. Não existe previsão, aliás, vou dar mais um passo atrás. O Wallace não era nem para ser julgado pelo Comitê de Ética do COB, eu já disse isso. Dentre as penalidades aplicáveis, não existe no regulamento a penalidade, não existem as penalidades que foram aplicadas de não trabalhar e não competir. Tá? Não existem essas penalidades simples, não existem essas penalidades. Então, quando existe, digamos, essa dúvida, esse questionamento, o que faz o atleta? Ele diz, olha, eu quero jogar. E existe ali um real, um fundado receio de que ele seja impedido de jogar. O que ele faz? Ele recorre à instância prevista na Constituição Federal, que é a Justiça Desportiva. O termo técnico, né, da petição é mandado de garantia. E esse mandado de garantia ele serve para proteger um direito que seja líquido e certo. E ele diz, olha, tem uma punição lá, que pelo texto lá da decisão, pelo texto do regimento, ela não pode me impedir de jogar. E vou usar essa expressão de novo com perdão da informalidade. Estão dizendo aqui que eventualmente eu não vou poder jogar. Me diga aqui se eu posso ou se eu não posso, porque é claro que eu posso. E o STJD, em decisão liminar, e a decisão liminar ela é dada quando o julgador ele tem convicção daquele direito. Então, uma decisão liminar, muito bem fundamentada, ele diz, claro que você pode jogar, é natural que você pode jogar. Né? E aí ele tem uma decisão de uma justiça desportiva que existe por força de Constituição, dizendo que você pode jogar. Qual o problema? Qual a questão? Qual a questão? E aí, vejam, e aí depois que ele joga, o COB, ele havia aplicado uma penalidade de 1 ano, e aí, digamos, a medida coercitiva, ou a punição por um suposto descumprimento é de 5 vezes mais. Isso viola, evidentemente, a técnica jurídica, enfim, a proporcionalidade, a razoabilidade, todos os princípios jurídicos que a gente possa imaginar. Mas eu queria ainda, se vocês me permitem, porque eu fui pesquisar algumas decisões do COB, justamente, e estão disponíveis no site oficial do COB, de casos pretéritos, que, obviamente, não tratavam exatamente da mesma situação, uma situação muito particular, né, muito específica, mas a gente tira dessas últimas decisões algumas situações interessantes que aplicam esse caso, tá? Então, veja, aqui, numa decisão que é pública, tá? É o processo 4 de 2019, é uma decisão de setembro de 2020, tá? Inclusive, a composição daquele comitê de ética tem nomes que são os mesmos que o compõem atualmente, tá? Tem aqui, por exemplo, para fins de clareza, a presente decisão, que aplicava ali uma punição por uma violação ética, elas foram apuradas no âmbito do movimento olímpico, não tendo qualquer competência para tratar de assuntos de natureza trabalhista existentes entre a parte vítima e a respectiva confederação. Vou preservar aqui, embora seja pública, não preciso ficar falando. Então, vejam, a restrição de você cuidar de algo na relação dentro do movimento olímpico. Perfeito, perfeito. Você delimitou a decisão. E por que lá foi delimitada e agora não? Inclusive, há uma incoerência nesse precedente, né? Existe ainda outra decisão, que é a decisão do processo ético 5 de 2020, também com membros que compunham a comissão naquela época, ou o comitê de ética naquela época, e que ainda o compõem, nem todos, mas alguns. Diz o seguinte, falando das punições que são aplicadas pelo comitê de ética, entende-se por proibição a vedação ao exercício de quaisquer funções em todo o sistema olímpico, incluindo federações,
suas afiliadas e entidades que possuam projetos custeados com recursos oriundos da Lei Agnello-Piva. Essas funções, na minha interpretação, muito claramente não se referem ao exercício da profissão de atleta. Não se referem a isso. Não se referem a isso. O COB, ele não tem essa prerrogativa, essa competência, ainda mais no contexto de um comitê de ética, uma competência muito bem delineada. Digo até mais, ainda que houvesse uma previsão clara, ainda que houvesse uma clara previsão no regimento interno do Comitê de Ética do COB que pudesse alcançar essa vedação ao atleta de trabalhar no seu clube, numa competição que não é promovida pelo COB, ainda assim entendo que a gente poderia discutir a juridicidade disso, discutir se isso é algo que é aceito pela nossa legislação, porque muitas vezes algumas regras são produzidas e essas regras não respeitam a nossa regra maior, que é a regra da Constituição. Então, elas podem ser revistas, ainda que elas sejam criadas. Vou dar um exemplo aqui. O Congresso Nacional cria uma lei. Daqui a pouco a Justiça entende que aquela lei não está alinhada com a Constituição, essa lei, ela deixa de, digamos assim, ela deixa de existir, ela é declarada inconstitucional, ela não vai gerar efeito. Então, ainda que o Comitê de Ética tivesse alguma regra que pudesse impedir o Wallace de trabalhar no seu clube, poderia ser discutida, mas não há. Então, vejam que interessante, né? Essa discussão, ela acaba sendo ampliada por tudo que aconteceu, é óbvio, mas a gente teria parado ali no artigo 3º do Código de Conduta Ética que nós lemos. O Comitê de Ética deve tratar de assuntos dentro do movimento olímpico. Neste caso, então, pelo que o senhor nos explicou aqui, doutor Felipe, como o Conselho de Ética do COB não teria essa competência para fazer todo esse tipo de julgamento, é bem provável que o Wallace e a CBV, então, consigam trazer de volta para eles todo esse caso. Inclusive, deixa eu só ler a mensagem aqui da Thaís. Entendo que essa última decisão não está julgando a atitude especificamente do atleta, e sim o desrespeito a uma decisão anterior do COB. Assim, a questão é quem manda em quem, institucional. Inclusive, o Comitê de Ética do COB falou que a decisão deles era soberana diante da liminar que o Wallace tinha conseguido junto ao STJD, por isso que eles estavam aplicando todas essas, digamos assim, sanções para cima da CBV e do Wallace. De novo, a gente chega nesse debate sobre quem manda em quem, né? Essa é uma pergunta que é feita. Entendo que a CBV, ela foi extremamente cautelosa e diligente. Honestamente, eu acho que nem precisaria ter sido, porque ela tinha uma decisão do STJD, que na verdade, havia uma decisão que dizia que o jogador tinha que jogar, ninguém poderia impedir. A CBV, ela adiou a partida, então ela foi extremamente cautelosa nisso, acho que foi excesso de zelo, e a gente não pode ignorar que existe uma política esportiva, as questões não se resolvem só no jurídico, existe uma questão política, não política partidária, política esportiva mesmo, das relações institucionais. E ela falou, bom, vamos entender melhor o que está acontecendo e o que eu devo fazer, e submeteu o caso ao Centro Brasileiro de Mediação e Arbitragem, que, aliás, peço licença para também reconhecer a sua importância, se tratar de um órgão, de um tribunal arbitral extremamente valoroso e reconhecido. Porque, no fim, nesse contexto, alguns órgãos extremamente respeitáveis têm sido aviltados e a gente tem que ter respeito pelas instituições, inclusive extremamente reconhecidas, né? Então, ela submete ao CBMA, e se o CBMA entendesse, e um tribunal arbitral, ele tem que fazer essa análise, ele tem que olhar um caso e falar assim, olha, eu devo julgar esse caso, e a última coisa que um tribunal arbitral quer é julgar um caso para depois descobrir que ele não tem competência para julgar esse caso. Porque se ele não tiver competência, isso vai cair em algum momento no próprio Poder Judiciário. Ele diz, eu tenho competência. Se ele tem competência, é porque as entidades envolvidas, COB e Confederação Brasileira de Voleibol, em algum momento concordaram que o CBMA poderia dirimir alguma situação. E ele reforça a validade da decisão, ou digamos, a supremacia da decisão do STJD. Então, a CBV teve extrema cautela e diligência no sentido de buscar essa validação dessa análise jurídica que, no meu entender, ela é mais simples do que a proporção que o caso ganhou por tudo que está envolvido. Doutor Felipe, voltando à questão da Confederação Brasileira, esse ano é ano de Liga das Nações, campeonatos mundiais de base, campeonatos de vôlei de praia, e essas sanções do COB,
eu fiz um cálculo aqui por cima, se realmente os repasses da Lei PIVA e o patrocínio do Banco do Brasil forem suspensos por 6 meses, a Confederação perde mais de 41 milhões de reais para esse ano, o que inviabilizaria a participação em muitos torneios, inclusive no pré-olímpico, se a Federação Internacional acatar a decisão do Comitê de Ética do COB, né? Quais seriam os caminhos agora da Confederação para evitar esse desastre? Lendo sobre o assunto, eu vi que existiam 2 caminhos, a Justiça Comum e o Tribunal, a Corte Arbitral do Esporte na Suíça. Qual seria o caminho, na sua opinião? Vejam, primeiramente, até sobre a questão do corte de patrocínio, né? Se eventualmente o COB não fizer o repasse, ainda digamos que isso está dentro ali do contexto do Comitê de Ética e do COB e tal. Agora, em relação ao patrocínio do Banco do Brasil, houve uma recomendação do Comitê de Ética, e eu acho que é uma recomendação absolutamente desprovida de qualquer elemento técnico, tá? Imagina só, algum torcedor tem um problema de comprar ingresso do seu clube e eventualmente fica bravo lá com o seu clube, aciona lá no juizado de pequenas causas, daqui a pouco vai pedir para o patrocinador, olha, para de patrocinar esse clube aqui porque ele fez alguma coisa ruim comigo, eu não gostei do que ele fez. Então, eu acho que esse pedido não é técnico. Obviamente que eu usei aqui uma comparação ilustrativa, meramente ilustrativa, mas eu quero dizer assim, é algo que não tem muita técnica, parece mais uma forma do Comitê de Ética repudiar ou manifestar a sua insatisfação com o que aconteceu. Então, eu acho, honestamente, improvável, quero crer que o Banco do Brasil não vai se deixar levar por essa manifestação desprovida de técnica, no sentido de recomendar, né, que seja cessado um patrocínio de uma parceria tão longeva e vitoriosa. Esse é um primeiro ponto. E eu acredito que seja, obviamente, que existem alguns pontos do caso que são sigilosos, né, que a gente não tem acesso, mas eu entendo que até pela natureza do Comitê de Ética, que se não houver uma obrigatoriedade de se buscar um tribunal arbitral, quando eu digo uma obrigatoriedade, é que muitas vezes você tem uma previsão de um procedimento que te conduz ao tribunal arbitral. Se não houver essa obrigatoriedade, que tem que ser respeitada, eu entendo que a Justiça Comum, como eu já disse, ela já poderia ter sido acessada e ela pode, a qualquer momento, ser acessada para cessar essa sucessão de ilegalidades, na minha ótica, né, praticadas pelo Comitê de Ética. Inclusive, uma análise que é interessante a gente fazer, também a título de acrescentar algo ao debate, trazer mais reflexões, se a gente passeia pelo Código Penal, que acho que a gente deve aqui concordar, né, pelo menos aqui no senso comum, que uma sentença criminal talvez seja o pior que alguém pode sofrer, certo? E algo que é prerrogativa do Estado. Isso é tão caro à nossa sociedade que o Estado diz, olha, a justiça penal, como regra, eu que cuido, eu que aplico as penas. E se a gente passear pelo Código Penal, nós vamos verificar que a pena aplicada a esse atleta, ela jamais seria aplicada em âmbito criminal, na justiça criminal. Ele não teria, salvo, né, a não ser que ele não seja um réu primário, enfim, algumas variáveis, que inclusive até o direito penal, que não é a minha área, mas a gente estuda um pouquinho disso para ter a compreensão. Mas as penalidades seriam muito inferiores, teriam algumas restrições de direitos, mas muito inferiores. O que eu quero trazer, a mensagem que eu quero trazer é o seguinte, aquilo que talvez seja algo que nós tenhamos de mais caro, que é a questão criminal, penal, a liberdade das pessoas, e aquilo que se atribui ao Wallace em tese, porque não há julgamento, em tese seria a prática de um crime, ou é possível que ele tenha praticado um crime, se fosse confirmada a prática do crime, né, ele seria, digamos, vou inverter até o que eu estou dizendo, seria muito melhor se ele fosse condenado pela justiça criminal, ele teria muito menos problema na vida dele, nesse contexto que nós estamos discutindo. Ele não teria, ele poderia trabalhar, poderia jogar, talvez tivesse que ter uma autorização judicial para isso, se viesse a ser condenado, dependendo do contexto, mas não teria a sua liberdade privada e teria certamente muito menos dor de cabeça do que ele está tendo agora, e talvez, dependendo de como o caso fosse conduzido, talvez nem tivesse essa repercussão toda, talvez ninguém nem soubesse do que aconteceu
como eventualmente alguém que passa numa blitz, que é claro que isso é grave também, mas algo que até é corriqueiro na nossa sociedade, e que responde lá um processo criminal, porque fez o teste conhecido como bafômetro, né, e foi detectado o limite foi ultrapassado, então é um processo criminal. A pessoa continua vivendo, né, via de regra, ela continua vivendo ali a vida dela, com alguma restrição, alguma coisinha. Então, se o Wallace fosse eventualmente punido no sistema criminal, talvez ele não tivesse tanto problema quanto ele teve. E acho que essa ilustração é para mostrar a desproporção daquilo que está sendo feito em relação ao atleta. Como foi dito também, e está sendo bastante discutido, que uma pena de dopagem é uma pena de 4 anos, né, que quando alguém tem a intenção de obter uma vantagem em âmbito esportivo, é penalizado por 4 anos. Ele está penalizado por 5 anos. Assim, não há... E a gente fala aqui do Código Penal, a gente fala da dopagem, porque nós tentamos refletir, nós que não estamos com as dores dos advogados que estão envolvidos, a gente tenta refletir de maneira acadêmica de todas as possibilidades e tentar achar os parâmetros. Né? Poxa, de onde veio isso? Por que 5 anos? Qual será que foi o racional para se chegar nessa medida? Então a gente começa a fazer esses comparativos. Se eventualmente a lei penal ela determinasse a aplicação de uma penalidade de 5 anos, talvez tenha sido esse o parâmetro, mas não há precedentes naquilo que foi feito. Queria muito te agradecer, viu, doutor Felipe, pelo senhor ter estado aqui com a gente, ter doado o seu tempo, ter nos explicado mais sobre esse caso, trazido um pouquinho mais de didática para esse caso. A gente tem lido aí as matérias, né, os artigos que têm saído, e nem sempre é muito fácil de entender. Nessa semana especificamente, a comunidade do vôlei ficou muito preocupada, porque isso daí acabou respingando em seleção brasileira, em perda de patrocínio. Então, o Kaká Bizoc aqui comentou sobre a questão do pré-olímpico, né? Esse ano é um ano importante para a seleção de vôlei. Vamos aí disputar vagas nos Jogos Olímpicos de Paris. E de uma hora para outra, a gente chegou a se questionar, será que o Brasil vai conseguir estar lá em Paris por causa dessa briga agora entre CBV e COB? Mas pelo que a gente ouviu, né, Kaká, acho que a gente pode ficar um pouquinho mais tranquilo. Parece que as coisas vão se acalmar. Talvez tenha tomado essa proporção que o senhor comentou por conta de polarização política. Não sei se teria sido diferente se não tivesse ali na postagem o atual presidente do Brasil. Mas, Kaká Bizoc, suas palavras finais aí ao doutor Felipe Souza. Eu queria agradecer também ao doutor Felipe. É sempre muito importante que a gente quebre o senso comum com a palavra de autoridades no assunto, né? Hoje em dia, eu acho que a gente está muito levado pelo passional e a gente se posiciona em função do que a gente gostaria que fosse. Então, sempre é bom ouvi-lo com essa propriedade e colocar a gente um pouquinho mais no caminho que a gente deve ver as coisas. Muito obrigado. Eu agradeço o convite, uma honra, um prazer estar aqui com vocês e fico sempre à disposição. Muito obrigada, viu, doutor Felipe? E um dia apareça aqui para falar de vôlei com a gente. Vai ser um prazer. Foi de vôlei, te esperamos aqui para falar de vôlei, não de justiça, não de caso Wallace. Será um prazer. Obrigada, até a próxima. Tchau, tchau.